6x1, né? Ontem foi protocolada a PEC que propõe o fim da jornada 6x1, né? Uma proposta de emenda à Constituição de autoria da deputada Erika Hilton, mas que tem apoio de muitos outros parlamentares, tanto que essa proposta foi protocolada com 234 assinaturas, superando em 63 o número mínimo necessário para se dar uma entrada em uma emenda constitucional ali na Câmara dos Deputados. E aí a gente precisa explicar ou rememorar para quem, né, porque esse era um assunto que estava muito em voga ali no final do ano passado e que, de repente, por conta do recesso legislativo, mas também por outros pontos da agenda política, acabou ficando um pouquinho de escanteio, agora volta à tona. É uma proposta que pode impactar dinâmicas trabalhistas que remontam ali à criação da CLT, né? Lembrando que a consolidação das leis do trabalho permite a jornada de trabalho de 6 dias consecutivos, desde que os trabalhadores tenham pelo menos um dia de descanso semanal. E a Constituição, ela garante ao trabalhador justamente o direito ao repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos, e no artigo 7º estabelece que a jornada diária de trabalho não deve exceder 8 horas, e a jornada semanal também não pode ultrapassar o limite de 44 horas. E o modelo 6x1 ele é viável justamente para essa combinação da norma que consta na CLT com o que diz a Constituição, porque as horas podem ser distribuídas de diversas formas ao longo da semana, incluindo essa em que o trabalhador acaba fazendo uma jornada, trabalhando durante 6 dias consecutivos e descansa no 7º dia, que é o mínimo previsto pela CLT. A proposta da Erika Hilton, ela propõe alterar o artigo 7º da Constituição, que trata da jornada de trabalho. Então, se essa alteração for aprovada, a duração do trabalho normal não pode ser superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais, com jornada de trabalho de 4 dias por semana. Aí existe a possibilidade de compensação de horários, redução de jornada até mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, e o total de horas, em tese, seria de 32 horas por semana, mas na prática ele pode chegar a 36, segundo a proposta da Erika Hilton, porque o trabalhador pode fazer horas extras que acabam não contando para o limite diário de 8 horas. Agora, muita gente deve estar se perguntando, porque essa proposta já tinha um número mínimo de assinaturas garantido desde novembro do ano passado. Então, penso, poxa, por que só agora está sendo apresentada essa proposta? Então, vamos botar aqui um trechinho da Erika Hilton explicando o porquê de ter sido protocolada ontem essa PEC. Perguntaram por que o texto não tinha sido protocolado antes. Nós tínhamos uma estratégia e uma interpretação de que, dada a presidência da CCJ no ano passado, o protocolo desse texto seria algo muito ruim, poderia ser usado já na própria CCJ para ser desmobilizado, desmontado, empurrado para debaixo do tapete e acabar com todo esse movimento social e político que tem se organizado para apresentar uma solução e uma proposta para o povo brasileiro relacionada a essa escala de trabalho que nós já consideramos obsoleta e que já tem apontamentos políticos e econômicos mostrando que há sim possibilidade de repensarmos essa jornada de trabalho, como em outros lugares do mundo já foram feitos, aplicando a nossa realidade, aplicando a nossa economia, aplicando aos setores do nosso país. Então essa é uma coletiva de imprensa para dizer que a PEC, o Movimento VAT, a Câmara dos Deputados segue sim olhando para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, que nós estamos nos debruçando para que esse texto caminhe, para que ele possa percorrer aqui na casa. Me perguntaram se eu já havia falado com o presidente Hugo Motta. Eu ainda não consegui falar com o presidente Hugo Motta. Acho que essa conversa também não vai ser possível antes, né, do Carnaval, mas depois do Carnaval pretendo procurá-lo. Nós vamos entregar também a ele o abaixo-assinado, que já conta com quase 3 milhões de assinaturas. Enfim, toda uma organização, todo um movimento estratégico acontecendo. O texto está protocolado e agora resta saber se o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, terá interesse político e responsabilidade com a vida dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras e darão a atenção necessária para que esse texto ganhe um relator, a comissão especial seja instalada e nós possamos ter a condição de fazer esse debate da maneira como ele deve ser feito, com equilíbrio, com a economia colocada sobre a mesa, chamando os setores, mas olhando para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. É isso, o PEC está
está protocolado, o empenho será colocado agora nesse momento. Algumas conversas com lideranças prévias já ocorreram. Precisamos entender a definição da presidência da CCJ, conversar com o presidente Hugo Motta e temos certeza que talvez esse ano será um ano de trabalharmos duramente em cima dessa proposta. A gente viu aí a palavra da deputada Érica Hilton, que é a autora da proposta, ontem, né, na cerimônia ali de apresentação de protocolo dessa PEC. E aí é interessante abordar alguns pontos da fala da Érica Hilton, porque ela diz o seguinte, né, que no ano passado não dava para apresentar porque nós tínhamos uma CCJ que era comandada pela deputada federal Caroline Detoni, do PL de Santa Catarina. Infelizmente, nós vimos durante a presidência dela desse colegiado o quanto temas totalmente, alguns bizonhos, para falar a verdade, mas que são caros à extrema-direita, acabaram sendo discutidos ali, e as questões que realmente dizem respeito ao trabalhador foram colocadas ali num segundo, terceiro, quarto plano, porque simplesmente não foram discutidas, não foram debatidas no colegiado. E a CCJ, nós precisamos ressaltar também, que é a comissão mais importante da Câmara dos Deputados, como também o seu correspondente é o mais importante no Senado, porque ela avalia, em tese, a constitucionalidade. Eu digo em tese, porque justamente na presidência de alguns parlamentares, algumas parlamentares, acaba sendo uma outra coisa, ela não, na verdade, teve proposta ali que teve a admissibilidade aprovada sem ter qualquer tipo de fundo constitucional, desrespeitando frontalmente, inclusive, a Constituição e as leis brasileiras, e por isso a opção da Érica Hilton de não colocar essa proposta ali já no ano passado, porque ela poderia sofrer justamente ser barrada na CCJ logo de cara. Isso seria muito ruim. E agora a gente tem aí um cenário que não é fácil também, até porque não temos as presidências das comissões definidas, é quase certo que não vai ficar com PL, então a probabilidade de cair nas mãos de um parlamentar de extrema-direita diminui, mas, ao mesmo tempo, nós não sabemos sequer como vão funcionar as comissões, porque isso é uma definição que ficou para depois do Carnaval. E por quê? O presidente da Câmara, Hugo Motta, ele está discutindo, junto com o Colégio de Líderes Partidários, uma outra forma de indicação do presidente desses colegiados. E aí seria uma forma de empoderar os líderes partidários, que a gente lembra já são muito empoderados na gestão do Arthur Lira, e vão continuar sendo na gestão do Hugo Motta, talvez até mais, porque a tendência, pelo menos do ponto de vista discursivo, do novo presidente da Câmara é abrir mão das prerrogativas que são pessoais e compartilhá-las com esse colégio de líderes, o que não significa, aliás, um parêntese, democratização nenhuma, porque é simplesmente o mesmo grupo comandando, com algum tendo um pouco mais de voz do que o outro. Mas, na prática, esses líderes poderiam não só centralizar a indicação dos presidentes dos colegiados, como ter a prerrogativa de substituir os nomes que apontaram para as comissões em qualquer momento do ano. E aí, o que isso significa? Significa, por exemplo, que antes a gente tinha um mandato para a presidência do colegiado, de uma comissão, e agora tem esse mandato, só que o líder partidário poderia trocar a hora que ele quiser. Então, para a gente ver a complexidade da tramitação de uma proposta no nosso legislativo, que já não é fácil também por conta da correlação de poderes que nós temos ali na Câmara dos Deputados e no Senado, mas pode se tornar ainda mais complexa. Não necessariamente difícil, mas complexa. Então, o que é necessário para aprovar essa PEC? E aí a gente vai ver aqui mais 2 vídeos, rapidamente, para entender, inclusive, porque esses 2 vídeos chamam a essas 2 questões que são necessárias para aprovar uma proposta de emenda constitucional, até porque é uma maioria muito qualificada para se passar uma emenda à Constituição. Primeiro, mobilização popular, mobilização da sociedade civil e apoio do governo. Então, vamos ver primeiro uma fala rápida aqui também do Rick Azevedo, ele que é o vereador do pessoal do Rio de Janeiro, que foi eleito justamente com essa proposta, né, do fim da escala 6x1, ele que é uma pessoa ali do movimento Vida Além do Trabalho e que inspirou e conversou com a Érica Hilton para ser desenhado esse projeto.
que, dependendo da boa vontade de lado A ou lado B, a gente vai depender da boa vontade da classe trabalhadora. Então, uso desse momento para convocar a classe trabalhadora desse país a estar nas ruas no dia 1º de maio em revolta à escala 6x1, para que a gente derrube essa escala da CLT, da Constituição. Então, a gente vai fazer um ato que se chama feriadão prolongado pelo fim da escala 6x1. 1º de maio, vá às ruas e lute pelo fim da escala 6x1. Dia 2, fique em casa em protesto a essa escala escravocrata, a essa escala que tira a humanidade do trabalhador brasileiro. Estou muito feliz por esse protocolo hoje, mas garanto a vocês que muita luta ainda está por vir. Está aí a palavra do Rick Azevedo e vamos escutar também agora o líder do governo na Câmara, José Guimarães. Vou me empenhar, como sempre faço, nas articulações aqui dentro do plenário, fora do plenário, junto ao presidente, às lideranças e ao Congresso como um todo, para aprovar esta PEC, porque é uma questão do país. O Brasil não pode deixar de discutir esse tema. E aí, Érica, você tem que mobilizar conosco todos os setores. Para discutir é proibido proibir. Todo mundo tem que dar uma opinião. E esse Congresso precisa se dar conta que um país das dimensões do nosso, do tamanho do nosso, essa PEC é uma das matérias mais modernas e que tem grande impacto na vida econômica e social do Brasil. Todo mundo começa a discutir. E nós precisamos estar ao lado daqueles que pensam e daquelas que pensam o país. Eu, como líder do governo do presidente Lula, vou trabalhar aqui dentro. Acho que nós temos que unir todo mundo. Não é uma pauta partidária, é uma pauta de respeito à vida de milhões e milhões de trabalhadores e trabalhadoras, que nós precisamos fazer com que esse debate unifique a casa. E eu penso, deputada Érica, que tem condições de unificar a casa. Portanto, eu quero dizer aqui do meu empenho, deputado Chico, deputado Boulos, vocês do PSOL, do PT, do PSB, do PCdoB, nós que estamos aqui em Lindbergh, nós vamos nos empenhar muito, porque é uma matéria, né, Leite, Jandira, que é do país. E eu vim aqui para dizer rapidamente, você conta conosco para o que der e vier. E, Boulos, quando precisar ir ao governo para conversar, também estou pronto para ajudar a gente construir esse grande momento aqui na Câmara dos Deputados. Então, a gente vê aí a palavra do líder do governo, José Guimarães, e é importante a gente ressaltar primeiro que essa PEC pode ser a possibilidade de uma espécie de ressurgimento não só da sociedade civil, porque quando a gente lembra, o Rick Azevedo está chamando mobilização para o dia 1º de maio, lembramos do 1º de maio do ano passado, que inclusive o presidente Lula esteve presente aqui no evento muito esvaziado, foi encarado como um fracasso do governo, e foi, mas não foi só um fracasso do governo, né? Na verdade, mostra que o trabalhador não estava nas ruas, mostra que a mobilização social foi muito fraca num dia que, tradicionalmente, é um dia de manifestações, é um dia de mobilizações, é um dia em que entidades sindicais e movimentos da sociedade civil colocam a sua pauta, só que foi muito pouco, teve muito pouca visibilidade, foram movimentos muito pequenos, muito esparsos, e agora existe uma bandeira que pode unificar e mobilizar boa parte da sociedade, boa parte da classe trabalhadora. Por outro lado, pode ser também uma possibilidade de ressurgimento do próprio governo, né? Porque o governo está em dificuldade, e ontem, inclusive, nós tivemos uma manifestação no Twitter da deputada federal Gleisi Hoffmann, que é presidenta nacional do PT, falando que vai ficar junto ali com a deputada Érica Hilton, que protocolou a PEC da vida além do trabalho, que acaba com a escala 6x1, a Gleisi Hoffmann, que provavelmente vai ter um cargo no governo Lula, né, seja na Secretaria-Geral da Presidência, onde ela teria justamente uma de suas funções a tarefa de realizar a interlocução com movimentos da sociedade civil, com movimentos sociais, movimentos populares, ou pode ir, inclusive, para outro ministério ali, substituindo o Alexandre Padilha, que acabou indo ontem para o Ministério da Saúde, fazendo a articulação política. Então, essa manifestação da Gleisi Hoffmann, além da manifestação do José Guimarães, apontam para
um certo alinhamento do governo a essa proposta, mas a gente ainda não viu ninguém do governo falar a respeito disso. Inclusive, quando surgiu a proposta, quando surgiu a PEC, uma das únicas e raras manifestações foi do vice-presidente Geraldo Alckmin, por incrível que possa parecer. Agora, é necessário para o governo abraçar essa bandeira, até por conta de uma pesquisa Quest que saiu agora há pouco, mostrando que a desaprovação ao presidente Lula já ultrapassa 60% em São Paulo, Rio e Minas, e caiu mais de 15 pontos na Bahia e em Pernambuco, 2 estados que foram centrais, inclusive, para dar a vitória a Lula sobre Bolsonaro em 2022. Inclusive, a gente tem aí, nesses 2 estados, pela primeira vez, segundo a Quest, né, essa é uma pesquisa que avalia 8 estados, né, antes avaliava só 6, agora avalia 8, porque foram incluídos Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, e no levantamento, em comparação com o levantamento realizado em dezembro, é a primeira vez que a aprovação do governo tem a desaprovação superando na Bahia e em Pernambuco. Então, é algo preocupante, mas é uma possibilidade justamente essa questão do fim da jornada 6x1, do governo abraçar uma bandeira e tentar impor uma agenda positiva, de tentar impor uma agenda que efetivamente modifica a vida do trabalhador para melhor. Vamos aguardar aí os próximos capítulos. Antônio